Vamos ver agora qual é a resposta. Resposta é a alternativa B. Ambas permitem a construção de textos coesos e coerentes. Claro, cada uma na sua estrutura, na sua organização, mas ambas permitem que os textos sejam claros, coesos e coerentes. Vamos ver agora a constituição do ato conversacional. Os participantes de uma conversa necessitam de habilidades e conhecimentos em comum. Quais seriam esses conhecimentos? Primeiro, temos que aí os mecanismos linguísticos, claro, aí nós temos que ter duas pessoas que vão conversar, tem que ter aí pelo menos um mínimo de conhecimento do código linguístico para que elas possam se entender. Então aí não dá para alguém falando chinês se comunicar com alguém que fala árabe se nem o outro não conhece nada dessas línguas. Nós temos também um outro elemento importante que é o conhecimento de mundo, que aí é toda aquela experiência que as pessoas trazem no seu dia a dia e que vai interagir, obviamente, com a parte linguística em uma conversa. E o domínio de situações sociais também que nós temos, que são aí elementos importantes de saber como agir em uma determinada situação. Então, para que a conversação se dê de forma adequada, eu tenho que saber, por exemplo, algumas atitudes comportamentais que são típicas de uma determinada cultura, para que eu possa me relacionar convenientemente com os outros. Por exemplo, dar bom dia, quando nós encontramos alguém de manhã na nossa cultura, é comum fazer isso. Então, são elementos também que aparecem e que nós sabemos aí por conhecermos uma determinada cultura. Então, nessa dinâmica da interação, se produzem enunciados para um falante da mesma língua, com o intuito de organizar a fala de maneira a compreender e a se fazer compreender. Claro, isso é a intenção de todos. Quando falam alguma coisa, é que o outro, obviamente, entenda aquilo. Então, alguém vai se esforçar aí para se fazer compreendido e alguém vai se esforçar para compreender aquilo que a pessoa está dizendo. Isso implica a mobilização, além da língua enquanto sistema, de normas e estratégias de uso que se combinam com outras regras culturais, sociais e situacionais, conhecidas e reconhecidas pelos participantes do evento conversacional. Então aí, como eu já disse, são elementos importantes, que devem ser levados em conta, todos os aspectos culturais, além dos aspectos linguísticos, para que toda essa dinâmica da interação possa se dar de uma forma adequada. E para a realização organizada da conversação, são fundamentais alguns elementos. Primeiramente, nós temos que ter a presença de pelo menos 2 participantes em uma conversação, dispostos a interagirem por meio de um tema proposto, que se alternam em turnos, troca de fala entre eles. Quando nós pensamos em oralidade, linguagem oral, nós pensamos na palavra turno, significa o quê? Essa mudança, quando um fala, é um turno, vai para um outro turno quando o outro diz alguma coisa. Então, turno é essa alternância, essa troca de fala durante uma interação conversacional. Nós temos também que ter um objetivo comum, ainda que manifestem divergências de opiniões, mesmo se 2 pessoas estão discutindo, por exemplo, cada uma tem uma opinião sobre um determinado assunto, elas têm que ter um objetivo comum naquela conversa, pelo menos o assunto é o mesmo, a temática é a mesma, para que essa conversa possa se desenvolver. E muitas vezes as pessoas associam a escrita à estabilidade, pois os escritos permanecem. Então é muito comum, e durante muito tempo, a fala, a oralidade, foi deixada de lado em muitos estudos,
e se priorizava muito o estudo da palavra escrita. Por quê? Porque se dizia, mas a fala é algo muito instável, né? É a época, principalmente, que não havia gravações ainda, né? Então, tudo que se diz some com o tempo e a escrita não, a escrita é algo fixo, né? Então, tudo que é escrito, né, é mais importante porque a palavra fica e fica no decorrer do tempo. Mas essa concepção, se nós pensarmos bem, não é bem assim. Por quê? Nem todo enunciado oral é necessariamente instável, pois tudo depende da utilização social do enunciado, né? Numa visão mais moderna, contextual, nós pensamos que nós temos também na oralidade alguns elementos que também se fixam no decorrer do tempo. Por exemplo, há enunciados orais, como aquelas máximas, os ditados populares que nós temos, né, aforismos, lemas, canções, né, aquelas canções de ninar, por exemplo, né, que é repetida de geração em geração, são repetidas, né, pelas mães, são elementos de oralidade que se fixam. As formas religiosas, né, maneiras de dizer nos rituais religiosos, por exemplo, né, os ditados populares, né, mais vale um pássaro na mão que dois voando. Quem disse isso? Né, alguém escreveu? Isso vai sendo repetido de geração em geração. Então, há também alguma estabilidade na linguagem oral, né, se nós pensarmos em relação também à linguagem escrita. E elas se cristalizaram e, né, se tornaram fixas como? Pela repetição, né, repetição e a sua importância, a tradição que foi passando de geração a geração. E a prática da escrita e a avaliação social fizeram com que ela simbolizasse não só educação, mas também desenvolvimento e poder, né? Então, nessa questão do que é mais importante, a fala ou a escrita, durante muito tempo, como eu disse, a escrita foi algo considerado muito mais importante do que a fala. Por quê? Porque estava relacionada também a poder, né? Quem escrevia eram as pessoas que tinham acesso a algum tipo de educação, e muito poucas nas épocas antigas. Então, eram pessoas que tinham o poder com aquela escrita em relação aos outros que não conseguiam escrever. E ela possui uma face institucional e é adquirida em contextos formais na escola, né? Por isso que ela tem mais prestígio, né? Então, são os documentos que estão nas instituições. Então, durante toda a história da humanidade, ela teve muito mais prestígio por esses motivos. E adquirida na escola, a escrita acaba sendo identificada com a alfabetização e a escolarização, né? Então, aí adquire mais prestígio em relação à fala. Vamos ver agora o que é o processo de retextualização, né? O que seria retextualizar algum texto? Segundo o professor Marcuski, retextualização é um processo de operações que envolve tanto a língua quanto o sentido do texto original, ou seja, o texto oral. Né? O que é retextualizar? É passar, então, um texto da modalidade oral para a escrita. O professor, então, Marcuski, ressalta que a passagem da fala para a escrita não é a passagem do caos para a ordem, é a passagem de uma ordem para outra ordem. Isso é muito importante. Por quê? Porque a ideia que se tinha antigamente, antes desses estudos linguísticos atuais, era que a língua, né, a língua oral, era algo simplesmente desordenado, caótico, né, sem ordem, e que a escrita seria algo bem organizadinho. E hoje não. A concepção é que a língua oral tem uma ordem e uma organização que lhe é própria, assim como a escrita também tem a sua própria organização. Então, quais são essas operações de retextualização? Primeiro, né, nós temos aqui, ao passar a linguagem oral para a escrita, nós temos eliminação de marcas estritamente interacionais, hesitações que são próprias da fala,
e partes de palavras, né, que muitas vezes na fala nós estamos falando alguma coisa, paramos, né, e nem dizemos a palavra inteiramente. Temos a introdução da pontuação na escrita, né, que não há na fala, só há pausas quando nós falamos. A escrita retira as repetições, reduplicações e redundâncias, né, ou pelo menos deve retirar para que um texto escrito fique bem adequado. E introduz parágrafos também, né? Parágrafos, essa organização de parágrafos é uma organização própria da linguagem escrita, né? Que não existe na linguagem oral. E nós temos então, além disso, a introdução de marcas metalinguísticas, que são as reformulações feitas, ou seja, são palavras que nós vamos escolher, aí frases, né, mais adequadas à escrita, reconstrução das estruturas truncadas, né, quando nós falamos, paramos e aí retomamos aquela ideia, e um tratamento estilístico com novas estruturas sintáticas e lexicais, né, estruturas sintáticas aí relacionam-se à ordem das palavras. Vamos organizar a ordem, né? Vamos organizar as palavras diferentemente e também lexicais. Lexicais relacionam-se a vocabulário, né? Então vamos ter aí também um vocabulário diferente, né? Um vocabulário mais aprimorado na escrita. E a reordenação do texto e da sequência argumentativa. Então vamos fazer toda uma reorganização para que algo que foi dito possa ser escrito. Então aí são organizações completamente diferentes. Então aqui nós temos um exemplo de texto falado, mas esse texto falado está escrito, né? Mas aqui está sendo fiel à fala. Então, veja, vou falar sobre minha família, sobre os meus pais, o que eu acho deles, como eles me tratam. Bem, eu tenho uma família pequena, ela é composta pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão. Eu tenho um irmão pequeno, de 10 anos, e o meu irmão não influencia em nada. Minha mãe é uma pessoa super legal, sabe? Então, aqui nós temos pausas, né? Nós temos fragmentações de frases e algumas repetições. Então, nesse caso, nós temos um texto escrito, mas que está reproduzindo fielmente a estrutura da fala. Mas se eu for tornar esse texto depois, né, um texto escrito, conforme as regras, as organizações da escrita, eu vou ter que tirar todas essas repetições, essas hesitações, né, essas pausas que são feitas e torná-lo, então, adequado à escrita. Por exemplo, né, eu poderia dizer, tirando todas essas redundâncias, tirando todas essas repetições, como esse texto poderia ficar. Vou falar de minha família e de como eles me tratam. Minha família é pequena. Meu pai, minha mãe e um irmão pequeno de 10 anos que não influencia em nada. Minha mãe é legal. Então aí nós temos uma outra estrutura, sem as hesitações, sem as repetições, sem nada disso. Então, uma estrutura típica da fala, uma estrutura típica da escrita. Bem, agora vamos à nossa última interatividade. Sobre as modalidades da língua, é incorreto afirmar. Alternativa A. Fala e escrita apresentam funções interacionais. Alternativa B. Fala e escrita exigem coerência. Alternativa C. Fala e escrita envolvem dinamicidade e envolvimento. Alternativa D. Fala e escrita não requerem usos estratégicos. E alternativa E. Fala e escrita consideram negociação entre os co-enunciadores. Então, vamos ver qual é a alternativa. A resposta é a alternativa D. Fala e escrita
não requerem usos estratégicos. Nós vimos que cada uma tem a sua própria estratégia e ambas requerem isso num processo interacional. Muito bem, e espero que você tenha gostado da aula, aproveitado bastante e até a próxima.